Olá, tudo bem? Eu me chamo Emanuela e vou começar um projeto que há algum tempo eu já gostaria de ter executado, já gostaria de vir executando, na verdade, que é apresentar, mostrar para as pessoas, né, algumas dicas básicas de Corel, algumas ações que nós podemos utilizar para facilitar mais o nosso trabalho. O que eu vou mostrar hoje para vocês é como criar essa tag no formato scallop, né? Muita gente às vezes quer criar uma tag dessa, mas não sabe quais ferramentas utilizar para conseguir realizar a criação, certo? Então, com as ferramentas da barra de ferramentas aqui do Corel, que a gente vai precisar utilizar, vai ser a ferramenta elipse. Então, eu crio aqui um círculo, né? Se eu quiser, como eu quero fazer uma tag que ela fique bem perfeita, bem certinha, ou eu posso criar aqui e definir aqui as minhas medidas, né? Eu tenho que definir os dois lados iguais, no caso, para que ela fique um círculo perfeito. Então, 5 por 5, por exemplo. Ou então, eu posso fazer o seguinte, na hora que eu estou aqui com o meu mouse segurando e clicando para criar o meu círculo, o meu elipse, eu seguro a tecla Ctrl. E quando eu seguro o Ctrl, ele vai criar um círculo perfeito, independente do que eu fizer aqui no meu mouse. Se eu soltar, ó, ele não permite. Se eu segurar o Ctrl, ele faz com que fique com a medida exata, tá? Então, eu vou criar aqui vou botar aqui uma 5,5 por 5,5. 5,5 por 5,5. E eu vou precisar criar essas bolinhas aqui para as laterais, né? Para que ela fique ao redor, na verdade, ao redor do meu círculo. Então, eu crio um outro menor, certo? Do tamanho que eu achar que vai ficar legal aqui no meu projeto. E eu preciso replicar, na verdade, esse círculo, né? Em várias vezes para que ele faça, para que ele circule realmente o meu elipse. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia dele aqui na frente, mais à frente, certo? O que foi que eu fiz? Eu arrastei, cliquei com o botão direito do mouse e automaticamente ele cria uma cópia. Quando eu solto, ele duplica para mim o que eu tinha selecionado e arrastado. Vou utilizar aqui a ferramenta, aqui na barra de ferramentas, a ferramenta misturar, clico na bolinha e arrasto. E aí ela vai criar uma sequência de bolinhas aqui para mim, tá vendo? Aqui em cima eu consigo controlar quantas bolinhas eu quero utilizar, certo? Então, por exemplo, se eu quero 15 bolinhas, 10 bolinhas, 9, e aí eu posso ir aumentando de acordo com o que o meu projeto precisa, né? Só que aqui, nesse caso aqui, a gente ainda não tem noção se a quantidade de bolinhas está boa, se está demais. Então, nós precisamos fazer primeiro um outro passo para que eu consiga identificar se a quantidade de bolinhas utilizadas tal a quantidade ideal. Então, quando eu utilizo a ferramenta misturar, ela abre também uma série de opções aqui para que eu possa utilizar relacionada a ela. Então, eu vou utilizar aqui, ó, propriedades do caminho. Quando eu clico, eu vou dizer que as minhas bolinhas, as bolinhas que eu criei essa mistura, né, dentre desses dois eixos aí, vou criar um novo caminho e vou selecionar onde eu quero que ele seja organizado. Quando eu clicar, ele vai se adaptar a esse novo caminho. Só que da forma que está, eu não vou conseguir criar a minha tag, né? Então, eu tenho que vir aqui nessa opção aqui, ó, mais opções de mistura, e eu coloco misturar em todo o caminho. Quando eu clico, ele aumentou e misturou aqui todas as minhas bolinhas no caminho. Se eu achar que a quantidade de bolinhas está ideal, ótimo, eu deixo. Mas eu acho, visualizando, que está demais, que eu posso diminuir para que o meu escalope fique mais distanciado. Então, vou colocar aqui, ó,
Acho que 17 no meu caso aqui tá bom. Vai depender muito do tamanho do círculo que você fizer, certo? Só que do jeito que tá aqui, ó, eu não consigo fazer muitas ações, né? Realizar muitas ações nele. E eu não consigo deixar aqui o meu escalope do jeito que tá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar mais uma vez e separar bolinha por bolinha, para que eu possa depois soldar todas junto com o círculo. Então, eu venho na opção Objetos, Separar, Misturar. Quando eu clico, ele separou as minhas bolinhas. É porque nesse caso aqui ele está agrupado. Se eu desagrupar, ele vai separar, ó, bolinha por bolinha, certo? Pronto, o que eu queria já foi feito, eu consegui separar. Agora eu preciso soldar todos esses meus objetos para que eles formem um só. Então, quando ele está tudo separado já, que eu seleciono, ele já aparece aqui para mim outras opções. E aí eu vou utilizar aqui a opção do objeto, soldar. E aí eu tenho a minha tag criada, certo? Eu vou salvar aqui esse vídeo e qualquer dúvida, qualquer comentário, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. Quem tiver alguma dúvida, pode me enviar mensagem que eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, tá ok? Um abraço, um beijo e até a próxima.